A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Palavra do Senhor. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Lembrando aos irmãos que se inscrevam no canal, também dê o seu like e compartilhe nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Lembrando que ative o sininho das notificações para que em primeira mão você receba os nossos vídeos. Hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 2 de maio, nos capítulos 12 a 15 do livro de 1 Crônicas. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Vamos à leitura? 1 Crônicas, capítulo 12. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, estes são os que vieram a Davi a Siclag, estando ele ainda tolhido dos seus movimentos por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Eram arqueiros e usavam tanto da mão direita como da esquerda, em atirar pedras com fundas, em disparar flechas com arco. Era dos irmãos de Saul, benjamitas, Aiezer, o chefe, e Joás, filho de Samaá, o Gebeatita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, Beraca e Jeú, o Anototita, Ismaías, o Gibionita, valente entre os 30, e chefe deles, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade, o Gederatita, Elusai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias, o Arufita, Eucana, Isias, Azarel, Joezer e Jazobeão, os Coraitas, e Joela, e Zebadias, filho de Jeorão, de Gedior. Dos gatitas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes adestrados para a guerra, que sabiam manejar escudo e lança. Seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram tão ligeiros como corças sobre os montes. Ezer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo, Maquibanai o undécimo. Estes, dos filhos de Gade, foram chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior por 1000. Estes são os que passaram o Jordão no mês primeiro, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os 2 vales ao oriente e ao ocidente. Igualmente, alguns dos filhos de Benjamim e de Judá vieram a Davi ao lugar forte. Davi saiu-lhes ao encontro e lhes disse: se viestes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Então veio o Espírito sobre Amazai, chefe dos 30, que disse: nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os chefes de tropa, e os fez chefe de tropas. Também de Manassés alguns se passaram para Davi. Foi quando ele veio com os filisteus para a batalha contra Saul. Todavia, não os ajudou, pois o chefe dos filisteus, tendo feito conselho, o despediram, dizendo: com perigo de nossas cabeças, ele se passará para Saul, seu senhor. Voltando ele, pois, a Siclag, passaram-se para ele, de Manassés, Adná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefe de milhares dos de Manassés. E estes ajudaram a Davi com tropa dos saqueadores,
pois todos eles eram heróis valentes e foram chefes no exército. De dia em dia concorriam Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800, armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, homens valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, que era chefe da casa de Arão, e com ele 3.700. E Zadok, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai. Dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, 3.000, porque até então a maior parte deles se tinha conservado fiel à casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 homens valentes, homens de nome, na casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram designados por nome para virem fazer Davi rei. Dos filhos de Sacar, 200 de seus chefes, entendidos na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos sob suas ordens. De Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50.000, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre. De Naphtali, 1.000 chefes, e com eles 37.000, com escudo e lança. Dos danitas, 28.600, destros para ordenarem a batalha. De Azer, dos que podiam sair no exército e ordenar a batalha, 40.000. Da outra banda do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes, homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, vieram a Hebrom, com inteireza de coração, para constituir Davi rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel estava, de um só coração, para constituir Davi rei. Estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. Também da vizinhança, e mesmo desde Sacar, Zebulon e Naphtali, trouxeram sobre jumentos e camelos, e mulos e bois, pão, provisões de farinha, passas e figos e cachos de passas, vinho e azeite, bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. Agora, capítulo 13. Ora, Davi consultou o chefe dos milhares e das centenas, a saber, todos os oficiais. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se isto vem do Senhor nosso Deus, enviemos mensageiros por toda parte aos nossos outros irmãos que estão que estão em todas as terras de Israel, e com eles os sacerdotes e levitas, nas suas cidades e nos seus campos, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. E toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou, pois, Davi todo Israel, desde Sior, o ribeiro do Egito, até a entrada de Amate, para trazer de Kiriat Jearim a arca de Deus. E Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Kiriat Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, a qual se chama pelo nome do Senhor, que habita entre os querubins. Levaram a arca de Deus sobre um carro novo, tirando-a da casa de Abinadab. E Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todas as suas forças, cantando e tocando harpas, alaúdes, tamboris, símbolos e trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca,
porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá, e o Senhor o feriu por ter estendido a mão à arca, e ele morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de desgosto, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, como se chama até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia, e disse: Como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que não trouxe a arca a si para a cidade de Davi, porém a fez retirar para a casa de Obed-edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que lhe pertencia. Agora, capítulo 14. Irão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Então percebeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre Israel, porque o seu reino tinha sido muito exaltado por amor do seu povo Israel. Davi tomou em Jerusalém ainda outras mulheres, e teve ainda filhos e filhas. Estes, pois, são os filhos dos filhos. Estes, pois, são os nomes dos filhos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jafia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ouviram que Davi havia sido ungido rei sobre todo Israel, subiram todos em busca dele. O que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. Ora, os filisteus tinham vindo e feito uma arremetida pelo vale de Refaim. Então Davi consultou a Deus, dizendo: Subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: Sobe, porque os entregareis nas tuas mãos. E subiram os filisteus a Baal-Perazim, onde Davi os derrotou. E disse Davi: Por minha mão Deus fez uma brecha nos meus inimigos, como uma brecha feita pelas águas, pelo que chamaram aquele lugar Baal-Perazim. E deixaram ali os seus deuses, que por ordem de Davi foram queimados a fogo. Mas os filisteus tornaram a fazer uma arremetida pelo vale. Tornou Davi a consultar a Deus, que lhe respondeu: Não subirás atrás deles, mas rodeia-os por detrás e vem sobre eles por defronte dos balsameiros. E será que, ouvindo tu um ruído de marcha pelas copas dos balsameiros, sairás a peleja, porque Deus terá saído diante de ti para ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara, e desbarataram o exército dos filisteus, desde Gibeão até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por todas aquelas terras, e o Senhor pôs o temor dele sobre todas aquelas gentes. Agora, capítulo 15. Davi fez para si casas na cidade de Davi. Também preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: Ninguém deve levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus, e para o servirem para sempre. Convocou, pois, Davi todo Israel a Jerusalém, para fazer subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. E reuniu os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e de seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e de seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e de seus irmãos, 130. E dos filhos deles, Elisavã, Semaías, o chefe, e de seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e de seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e de seus irmãos, 112. Então chamou Davi os sacerdotes, Zadok e Abiatar, e os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. E disse-lhes: Vós sois o chefe das casas paterna entre os levitas.
santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor Deus de Israel ao lugar que lhe preparei. Porquanto, na primeira vez, vós não a levastes. O Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazerem subir a arca do Senhor Deus de Israel. E os levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelos varais que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. E Davi ordenou ao chefe dos levitas que designasse alguns de seus irmãos, como cantores, para tocarem com instrumentos musicais, como alaúdes, harpas e símbolos, e levantarem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Beni, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaías, Maasiéias, Matitias, Elifeleu e Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, os profetas. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze, e Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maazéias e Benaías com alaúdes adaptados ao soprano, e Matitias, Elifeleu, Miqunéias, Obed-edom, Jeiel e Azazias com harpas adaptadas ao baixo para dirigirem, e Quenanias, chefe dos levitas, estava encarregado dos cânticos e os dirigia, porque era entendido. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca, e Sebanias, Josafá, Netanel, Amazai, Zacarias, Benaías, Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi, os anciãos de Israel, os capitães dos milhares, foram com alegria para fazer subir a arca do pacto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, havendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca do pacto do Senhor, sacrificaram 7 novilhas e 7 carneiros. Davi aí vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e juntamente com eles, Quenanias, diretor do canto. Davi levava também sobre si um éfode de linho. Assim, todo Israel fez subir a arca do pacto do Senhor, com voz de júbilo, ao som de buzinas, trombetas e símbolos, juntamente com alaúdes e harpas. E sucedeu que, chegando a arca do pacto do Senhor à cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, olhou de uma janela, e vendo Davi dançar e saltar, desprezou-o no seu coração. Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 2 de maio, nos capítulos 12 a 15 do livro de 1 Crônicas. Que Deus abençoe a todos, continue conosco, até a próxima, irmãos.